Todos dizem que bondade com animais selvagens é romantismo barato, que um fazendeiro de 72 anos deveria focar em lucro, não em bichos feridos que aparecem em sua propriedade. Que homem de verdade não perde tempo com essas coisas. Mas quando seu Maurício despencou naquele barranco de mais de 6 metros e sentiu suas costelas se estilhaçarem contra as rochas pontiagudas, quando aceitou que morreria sozinho naquele buraco esquecido por Deus, ele descobriu uma verdade que seu instinto sempre soube. Às vezes a compaixão que você oferece ao universo parece se perder no nada. Às vezes ela retorna no momento mais desesperador. E às vezes a lealdade tem presas afiadas e olhos cor de mel que brilham no escuro. Seu Maurício era feito de couro curtido pelo sol e mãos calejadas de quem conhece terra. Seu rosto havia sido moldado por 72 anos de trabalho pesado no campo do interior. Sua pele morena, marcada por rugas profundas e cicatrizes de décadas, lidando com cerca de arame e gado bravo. Usava sempre camisa xadrez de manga comprida, mesmo no calor sufocante, e um chapéu de couro surrado que ganhara do pai. Seus olhos castanhos escuros tinham aquela profundidade particular de quem viu muita luta, muito suor, mas escolheu não perder a humanidade no caminho. Vivia há 9 anos sozinho em uma fazenda de médio porte na zona rural de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. A propriedade, de 12 alqueires, era cercada pela vegetação densa característica do Pantanal. Ipês roxos que explodiam em flores na primavera, aroeiras retorcidas e capim nativo que se estendia até onde a vista alcançava. Sua rotina girava em torno de 2 coisas: administrar seu gado de corte, cerca de 80 cabeças, e socorrer todo animal silvestre machucado que cruzasse seu caminho. Nos galpões dos fundos, sempre havia alguma criatura em recuperação. Um veado catingueiro atropelado, uma anta com ferimento de bala, tucanos envenenados por agrotóxico das fazendas vizinhas. Maurício improvisava currais com madeira velha, preparava misturas de remédios que aprendera com veterinários amigos, limpava feridas com a mesma paciência que usava para consertar uma cerca quebrada. Seus 2 filhos, ambos morando em Campo Grande, achavam aquilo um desperdício absurdo de recursos. "O senhor está velho demais para essas bobagens, Rodrigo." O mais novo sempre reclamava. "Vai se machucar com bicho bravo, vai pegar doença, está jogando dinheiro fora que podia estar investindo em melhorar o pasto." Mas Maurício apenas bufava, cuspia no chão e continuava. Todo sábado de manhã, sem falta, Maurício fazia a mesma caminhada. Acordava antes do sol nascer, preparava um pão caseiro simples, colocava em uma sacola de pano junto com uma garrafa térmica de café preto e seguia pela trilha que serpenteava pela propriedade até o pequeno cemitério rural a 4 quilômetros de distância. Lá sentava-se na grama ressecada ao lado do túmulo de Conceição, sua esposa morta há 9 anos, e contava sobre sua semana. Falava dos animais que tinha ajudado, das visitas escassas dos filhos, das contas que apertavam. Depois comia seu pão devagar, bebendo café ainda morno, observando os carcarás que sempre pousavam nos postes próximos. Era seu ritual sagrado, o único momento em que a solidão realmente pesava em seus ombros largos. Aquele sábado começou como todos os outros. Maurício acordou às 4:30 da manhã, quando o céu ainda era uma mancha negra salpicada de estrelas, e o grito das seriemas começava a rasgar o silêncio da madrugada. Preparou seu pão, encheu a térmica, vestiu sua camisa xadrez verde e vermelha e calçou suas botas de couro gastas. O céu ameaçava tempestade, nuvens carregadas se acumulando no horizonte oeste. Mas Maurício não ligou. Tinha que ir. Sempre ia. Chovesse ou fizesse sol. A trilha pela fazenda era conhecida como as linhas de sua própria mão. Sabia cada atalho, cada árvore marcada, cada pedra onde precisava desviar. O chão era irregular, pedras soltas misturadas com terra batida, bromélias selvagens crescendo nos troncos caídos, suas flores alaranjadas atraindo beija-flores que zumbiam no ar pesado da manhã. O cheiro era forte, terra seca, esterco de gado, aquele perfume adocicado das flores de angico
que cresciam em profusão na beira da mata. Maurício caminhava em ritmo constante, suas articulações reclamando do esforço, mas seu espírito estava sereno. Foi na volta que tudo desmoronou. Maurício tinha passado quase 3 horas no cemitério, bem mais que o habitual. Conversara longamente com Conceição sobre Rodrigo, que tinha ligado 2 dias antes pressionando novamente para ele vender a fazenda e se mudar para a cidade. Eles querem me enfiar num apartamento pequeno, Conceição. Ele tinha murmurado ao túmulo. Querem que eu fique sentado vendo televisão até morrer. Não entendem que eu preciso da terra. Preciso dos bichos. O céu tinha escurecido ainda mais, raios distantes iluminando o horizonte. Ele precisava voltar rápido, antes da chuva forte. Estava a 2 quilômetros de casa quando seu pé pisou em falso. Aconteceu tão rápido que Maurício nem conseguiu reagir. Um segundo ele caminhava normalmente pela beirada da trilha, evitando uma poça de lama. No próximo, a terra simplesmente cedeu sob seu peso. Seu tornozelo dobrou num ângulo impossível e ele foi jogado para o lado com força brutal. Seu corpo despencou pelo barranco íngreme. 6 ou 7 metros de descida abrupta entre pedras afiadas e galhos secos que arranhavam sua pele. Ele ouviu antes de sentir o impacto, quando seu tórax bateu numa pedra grande. Um estalo horrível que ecoou dentro de sua caixa torácica. Então seu corpo continuou rolando descontroladamente até parar de costas num leito de pedregulhos menores, cercado por vegetação fechada. A dor veio em ondas, primeiro surda, amortecida pelo choque e pela adrenalina que explodia em suas veias. Depois estourou como fogo líquido, suas costelas, seus braços dilacerados, sua cabeça pulsando onde tinha batido em algo duro. Maurício tentou se mover e descobriu com terror crescente que não conseguia respirar direito. Cada tentativa de puxar ar enviava facadas de agonia através de seu peito. Costelas quebradas, várias delas, ele sabia disso. Talvez pulmão perfurado. Ele conseguia mexer as pernas. Isso era algo. Significava que a coluna estava intacta, mas não conseguia se virar. Não conseguia se levantar. Qualquer movimento do tronco fazia sua visão escurecer com a intensidade da dor. Socorro! Ele tentou gritar, mas sua voz saiu como um gemido fraco e abafado. Estava no fundo de uma depressão natural, escondido por pedras e mato fechado. Ninguém passava por ali, exceto ele mesmo. Seus filhos só viriam visitar no fim do mês, dali a 3 semanas. E seu celular, ele podia ver o aparelho antigo brilhando fracamente 4 metros acima, onde tinha voado de seu bolso durante a queda. A tela rachada, mas ainda ligada, completamente inalcançável. A realidade se instalou como veneno em suas veias. Ele ia morrer ali, sozinho entre as pedras, com as costelas quebradas perfurando seus órgãos internos. Levaria dias, talvez horas, se o pulmão estivesse realmente perfurado. Primeiro a hemorragia interna, depois a desidratação, o frio da noite, possivelmente animais carniceiros. Maurício fechou os olhos. Lágrimas quentes escorrendo pelas laterais de seu rosto, coberto de terra e sangue. Pensou em seus filhos, em como reagiriam quando finalmente viessem procurá-lo e encontrassem apenas ossos. Pensou em Conceição, em como finalmente a reencontraria. Pensou nos animais que tinha deixado em recuperação nos galpões, quem cuidaria deles, quem os alimentaria. Foi quando ouviu o som, um rosnado grave vindo da vegetação à sua esquerda. Não o latido agudo de um cachorro do mato ou o grunhido de um queixada, mas aquele som profundo, gutural, que Maurício conhecia bem demais. Era o som de um predador de topo de cadeia, grande e perigoso. Seu coração disparou, medo ancestral sobrepondo momentaneamente a dor física. Ele forçou sua cabeça a virar, procurando desesperadamente a origem do som. E ali, emergindo silenciosamente da vegetação fechada, pisando com cuidado calculado entre as rochas, estava uma onça pintada macho. Maurício conhecia aquela onça. 8 anos atrás, numa tarde abafada de novembro, Maurício tinha encontrado um filhote de onça macho preso numa armadilha ilegal de caçador, abandonado na divisa de sua propriedade. O filhote, talvez com 5 ou 6 meses, estava em condição desesperadora. Sua pata dianteira esquerda estava horrivelmente ferida. Os dentes de metal da armadilha tinham dilacerado a carne até o osso.
Havia sangue seco em toda a sua pelagem dourada manchada. Seus olhos estavam semicerrados de dor e febre alta. Qualquer pessoa com juízo teria chamado o IBAMA, os bombeiros, alguma autoridade competente. Mas Maurício tinha olhado aqueles olhos cor-de-mel, vidrados de sofrimento, e simplesmente não conseguiu esperar. Demoraria horas para a ajuda chegar pela estrada de terra. O filhote podia não aguentar. Então ele fez o que sempre fazia. Improvisou com o coração. Com sua força impressionante para um homem de 64 anos, Maurício tinha envolvido o filhote delirante numa lona grossa, imobilizando as garras perigosas. Forçou a armadilha a abrir com uma alavanca de ferro que sempre carregava na caminhonete. Carregou o filhote no colo durante todo o trajeto de volta, 2 quilômetros de caminhada pesada. Durante todo o percurso, o animal miava fraco, seus olhos semicerrados fixos no rosto suado de Maurício. O que veio depois foram 4 meses intensos de dedicação total. Maurício transformou o galpão menor dos fundos num cercado reforçado. Limpou a ferida infectada todos os dias com iodo e pomada veterinária que um amigo forneceu. Preparou mingau de carne moída misturada com leite integral e gema de ovo. Sentava-se ao lado do cercado por horas a fio, falando baixinho, sua presença constante e reconfortante. "Você vai sobreviver, garoto", ele murmurava. "Sei que está doendo muito, mas vai passar. Você é forte. Tem sangue de guerreiro." E algo extraordinário aconteceu, algo que desafiava toda a lógica. A onça jovem começou a confiar. No início, rosnou ferozmente sempre que Maurício se aproximava, recuando para o canto mais distante do cercado. Mas depois de 2 semanas, permitiu que ele se aproximasse com comida sem rosnar. Depois de 1 mês, deixou Maurício limpar sua ferida sem lutar muito, apenas gemendo baixo. E depois de 6 semanas, quando Maurício entrava no galpão, a onça se levantava e caminhava até as grades, esfregando seu corpo massivo contra elas, emitindo aquele ronronar profundo e vibrante característico dos grandes felinos, um som que fazia as tábuas do galpão tremerem levemente. O primeiro momento verdadeiramente mágico veio no dia em que a onça finalmente comeu diretamente da mão de Maurício. Era um pedaço generoso de carne fresca de boi, músculo vermelho e suculento. Maurício segurava com a mão estendida através das grades, seu coração martelando no peito, apesar de tentar manter uma expressão calma. A onça se aproximou cautelosa, seu focinho rosa e preto se contraindo enquanto cheirava intensamente. Então, com uma delicadeza impossível para um predador equipado com presas capazes de esmagar crânios, pegou a carne da palma de Maurício, seus dentes afiados nunca tocando a pele humana. Maurício tinha começado a chorar ali mesmo, lágrimas grossas escorrendo por seu rosto curtido pelo sol. "Bom garoto", ele tinha sussurrado com a voz embargada. "Muito bom. Você confia em mim agora, né?" A onça mastigou sua refeição enquanto o observava, aqueles olhos dourados fixos no rosto dele com uma intensidade que parecia quase humana. Nas semanas seguintes, a ferida cicatrizou completamente, deixando apenas uma cicatriz irregular na pata. A onça voltou a andar normalmente, sua musculatura se desenvolvendo rapidamente com a alimentação farta e regular. Maurício a observava com uma mistura de orgulho paternal e tristeza crescente que apertava seu peito. Sabia que aquilo não podia continuar indefinidamente. A onça estava crescendo rápido demais, ficando forte demais. Em 3 meses já pesava mais de 60 quilos. Suas garras eram longas e mortais, seus dentes perfeitamente capazes de rasgar carne e quebrar ossos. Os filhos de Maurício descobriram, é claro. Rodrigo veio pessoalmente, o rosto vermelho de raiva, as veias saltando no pescoço. "O senhor enlouqueceu de vez, pai? Uma onça? Isso é crime federal, é perigo de morte. Vou chamar o IBAMA agora mesmo, antes que esse bicho mate alguém." Mas Maurício tinha se mantido firme como uma cerca de aroeira. "Ele está se recuperando bem. Mais 2 semanas e eu solto ele na mata. Não vou deixar você tirar esse bicho de mim antes disso, garoto." A discussão tinha sido explosiva, com Rodrigo gritando sobre responsabilidade e insanidade, e Maurício respondendo com voz firme que conhecia a responsabilidade melhor que ninguém,
que tinha criado 2 filhos praticamente sozinho enquanto trabalhava sol a sol na fazenda. O segundo momento marcante veio no dia em que Maurício decidiu que era hora de estimular os instintos naturais. A onça estava claramente entediada, andando em círculos repetitivos no cercado, seu corpo tenso de energia reprimida. Maurício teve uma ideia. Amarrou um pedaço grande de carne numa corda resistente e começou a arrastá-lo pelo chão através das grades, fazendo-o fugir sempre que a onça se aproximava. Os olhos cor-de-mel do felino se arregalaram, as pupilas dilatando até virarem buracos negros. Seu corpo abaixou instintivamente, a musculatura se contraindo. E então ele saltou, um salto explosivo de pura alegria e instinto predatório, capturando a carne com ambas as patas dianteiras, rolando no chão de terra batida como um gato doméstico gigante. Maurício riu até sua barriga doer, uma risada livre e genuína que não sentia há anos. A onça o olhou com o que só podia ser descrito como expressão de pura felicidade, sua língua rosada pendurada para fora, enquanto mastigava ruidosamente seu prêmio. Por alguns minutos preciosos, não havia preocupações financeiras, não havia solidão, não havia julgamento de filhos incompreensivos, apenas ele e aquele animal magnífico compartilhando um momento de alegria simples e pura. Mas a realidade eventualmente se impôs com todo o seu peso. A onça estava pronta, completamente recuperada. Sua pelagem brilhava com saúde vibrante. Sua musculatura estava desenvolvida e poderosa. Seus instintos de caça estavam afiados como navalha. Maurício sabia que mantê-la seria crueldade disfarçada de amor. O galpão já estava pequeno demais para conter sua energia. A onça precisava de território extenso, de liberdade verdadeira, de uma vida que Maurício jamais poderia oferecer entre 4 paredes. A libertação foi planejada com cuidado meticuloso. Maurício contatou um veterinário especializado em fauna silvestre que conhecia de reuniões de produtores rurais. Juntos, decidiram soltar a onça numa área de preservação densa a 20 quilômetros de distância, longe de fazendas com gado e de presença humana constante. O veterinário administraria um sedativo leve, apenas o suficiente para o transporte seguro. A última noite antes da libertação, Maurício dormiu no galpão. Levou um colchão velho de espuma e se deitou do lado de fora do cercado, separado apenas pelas grades grossas. A onça se deitou do outro lado, tão perto que Maurício podia sentir o calor radiante de seu corpo, podia ouvir cada respiração profunda. Ele estendeu a mão entre as grades, uma loucura que ele reconhecia plenamente, e acariciou a cabeça enorme do felino, seus dedos afundando na pelagem macia. A onça fechou os olhos, ronronando tão alto que Maurício sentia a vibração através das grades. "Você vai ser livre amanhã de manhã." Maurício sussurrou na escuridão abafada do galpão, sua voz rouca de emoção. "Vai ter a mata inteira para chamar de sua. Vai caçar, vai correr, vai viver como seus ancestrais viveram por milhares de anos, e eu vou sentir sua falta todo santo dia." "Mas está certo assim, garoto. Está certo." O terceiro momento emocional devastador veio no instante da despedida real. Na manhã seguinte, depois que o veterinário aplicou o sedativo leve e a onça foi cuidadosamente colocada na gaiola de transporte reforçada, antes de fecharem a porta traseira da caminhonete, Maurício pediu 1 minuto. Aproximou-se das grades da gaiola, onde a onça estava deitada de lado, sonolenta, mas ainda consciente, seus olhos dourados meio fechados. E então, a onça fez algo que fez o veterinário engasgar de surpresa total. Ele levantou sua pata dianteira enorme, aquela que tinha sido ferida e curada, e a colocou contra a grade na exata posição da mão de Maurício do outro lado, palma contra a almofada de pata, separadas apenas pelas barras frias de metal. Maurício colocou sua testa contra a grade, lágrimas escorrendo sem controle pelo seu rosto envelhecido. "Obrigado, garoto." Ele sussurrou com voz quebrada. "Obrigado por confiar em mim quando estava sofrendo. Seja feliz na mata."
Seja livre e forte. Aquela tinha sido a última vez que Maurício viu a onça. Nos anos seguintes, ele continuou sua vida de sempre, cuidando do gado, socorrendo outros animais feridos, aguentando as críticas constantes dos filhos, visitando Conceição todo sábado sem falta. Ocasionalmente, ouvia histórias de fazendeiros vizinhos sobre uma onça macho particularmente grande sendo avistada na região da reserva. Histórias de que ela era excepcionalmente saudável, excepcionalmente majestosa. Maurício sempre sorria discretamente quando ouvia, seu coração se aquecendo por dentro. Mas os anos passaram. 8 deles. Maurício envelheceu mais, suas juntas ficaram mais rígidas, sua memória ocasionalmente falhava. Ele tinha meio que esquecido os detalhes da onça, as memórias se suavizando em algo quase nebuloso, como um sonho bonito que você não tem certeza se realmente viveu. Até agora, deitado e imobilizado entre as pedras afiadas, com dor em cada fibra de seu corpo quebrado, Maurício olhava fixamente para a onça que estava diante dele. Era enorme, muito maior do que se lembrava. Devia pesar perto de 100 quilos de puro músculo e poder felino. Sua pelagem dourada estava impecável, as manchas perfeitamente definidas. Havia cicatrizes novas, marcas de disputas territoriais com outros machos, mas seus olhos, aqueles olhos cor de mel que brilhavam na sombra, eram exatamente os mesmos. Garoto, Maurício sussurrou, sua voz saindo como um chiado fraco e doloroso. É você mesmo? A onça se aproximou devagar, suas patas gigantescas pisando com cuidado calculado ao redor das pedras soltas. Seus olhos nunca deixaram o rosto de Maurício. Havia algo ali naquele olhar, alguma coisa que ia além de instinto animal. Reconhecimento, memória antiga. Maurício não tinha certeza. Seu coração batia tão forte que doía em seu peito machucado. Medo e esperança se misturando numa emoção impossível de definir com palavras. Então aconteceu algo que fez Maurício engasgar em soluços entrecortados. A onça se deitou ao lado dele, não atacando, não ameaçando, simplesmente se posicionando paralela ao corpo imóvel de Maurício, seu flanco quente e musculoso pressionado firmemente contra o lado dele. O calor era imenso, quase insuportável na temperatura já alta, mas era reconfortante de uma forma primitiva e visceral. E então, a onça começou a ronronar, aquele ronronar profundo e vibrante que fazia as pedras pequenas ao redor tremerem levemente, que Maurício sentia ressoar em seus próprios ossos quebrados. Meu Deus do céu, Maurício soluçou, suas palavras saindo embaralhadas. Você lembra de mim? Depois de tanto tempo? Você ainda lembra? O quarto momento emocional explodiu como uma bomba em seu peito machucado. Ali estava ele, morrendo sozinho num buraco esquecido, cercado por dor e desespero. E ali estava a onça que ele tinha salvado contra toda lógica, contra todos os conselhos sensatos de pessoas práticas, voltando para retribuir o favor. Não com palavras bonitas, não com promessas vazias, mas com presença física sólida, com calor corporal real, com lealdade que transcendia barreiras de espécie e tempo. Maurício estendeu sua mão trêmula, cada movimento enviando ondas de agonia através de suas costelas quebradas, e a colocou sobre o flanco da onça. A pelagem era incrivelmente macia, quente, vibrante de vida pulsante. Suas lágrimas caíam livremente agora, pingando na terra seca e nas pedras, molhando a pelagem dourada. Não eram apenas lágrimas de tristeza, eram lágrimas de gratidão avassaladora, de validação, de amor reconhecido e devolvido através dos anos. Mas a onça não tinha terminado sua missão. Depois de alguns minutos deitada, ronronando constantemente, a felina levantou sua cabeça enorme e olhou ao redor, avaliando o terreno com inteligência óbvia. Então abriu sua boca poderosa e rugiu. Não foi um rosnado de ameaça. Foi um rugido territorial completo e devastador. Aquele som que onças pintadas fazem para demarcar território, para avisar outros predadores, para comunicar sua presença dominante. O som ecoou pela mata fechada, reverberando entre as árvores antigas, assustando dezenas de pássaros que voaram em massa de seus poleiros,
suas asas batendo freneticamente. Maurício sentiu o som vibrar fisicamente em seu peito destruído, tão poderoso que fazia seus dentes tremerem nas gengivas. E então a onça rugiu novamente, e mais uma vez, estabelecendo um padrão consistente e deliberado. Rugir, esperar 3 minutos, rugir novamente. Um chamado metódico, um sinal intencional. Aquilo não era direcionado a outros animais da mata, era direcionado especificamente a humanos, a qualquer pessoa que pudesse estar ao alcance daquele som atronador. Maurício entendeu com clareza absoluta e cristalina. A onça estava sinalizando sua localização, estava gritando para o mundo: estou aqui, algo importante está acontecendo aqui, venham verificar imediatamente. Era inteligência pura em ação, estratégia deliberada e calculada, e era amor em sua forma mais prática e tangível possível. Olha, se você chegou até aqui nessa história, você já percebeu que ela não é comum. Então vou te fazer um pedido diferente. Se você já salvou algum animal, não importa o tamanho, cachorro, gato, passarinho, qualquer coisa, escreve aí nos comentários o nome desse bicho e o que aconteceu. Quero que essa seção de comentários vire um memorial de gratidão animal, sabe? E se você nunca salvou nenhum, mas essa história te tocou de alguma forma, escreve só uma palavra: lealdade. Quero ver quantas pessoas realmente sentem isso. E já aproveita e se inscreve no canal, porque histórias que mexem com o coração assim, eu trago toda semana. Bora continuar, que o final vai te arrepiar. O quinto momento emocional veio naquele instante de compreensão profunda. Não era a tristeza melancólica de uma despedida final. Desta vez era algo mais complexo e rico. Uma mistura intensa de admiração, gratidão esmagadora e uma sensação visceral de que sua vida inteira, com todas suas escolhas que os outros chamavam de desperdício e loucura, tinha significado real e profundo. Ele tinha salvado esta criatura magnífica, e agora esta criatura estava salvando ele de volta, fechando o círculo perfeitamente. Maurício fechou seus olhos, ainda acariciando o flanco quente da onça com dedos trêmulos. E pela primeira vez desde a queda terrível, sentiu algo parecido com paz. Não importava mais o que aconteceria a seguir. Ele não estava mais sozinho naquele buraco. As horas se arrastaram lentamente como melaço. O céu escureceu gradualmente, o cinza carregado das nuvens de tempestade se transformando no azul profundo e denso do anoitecer que se aproximava. A chuva prometida nunca veio de fato, mas o ar ficou gelado e úmido. Maurício começou a tremer incontrolavelmente, o choque se instalando em seu sistema, sua temperatura corporal caindo perigosamente. A onça se pressionou ainda mais firmemente contra ele, oferecendo todo o seu calor corporal maciço, e continuou rugindo sem parar. A cada 3 minutos exatos, aquele chamado territorial devastador ecoava pela floresta inteira, incansável e absolutamente implacável. Urubus começaram a circular lá em cima. Maurício os via quando abria os olhos, silhuetas negras e sinistras contra o céu cada vez mais escuro, descendo em espirais cautelosas e calculadas, sentindo o cheiro de sangue e morte potencial. Mas sempre que se aproximavam demais, descendo abaixo das copas das árvores, a onça levantava sua cabeça imediatamente e mostrava os dentes enormes, um rosnado gutural de aviso mortal. Os urubus recuavam instantaneamente, subindo de volta para alturas seguras. Nenhum deles tinha coragem de desafiar um predador apex no auge absoluto de seu poder e domínio. Enquanto isso, a 22 quilômetros dali, na cidade, Rodrigo recebia uma ligação tensa de Marcelo, seu irmão mais velho. Tentei ligar para o pai 8 vezes seguidas. Ele não atende de jeito nenhum. A voz de Marcelo estava carregada de preocupação. Você acha que está tudo bem com o velho? Rodrigo franziu a testa, olhando para o relógio digital no painel do carro. 8:30 da noite. Seu pai sempre atendia naquele horário sem exceção. Era quando ele preparava seu jantar simples, o telefone fixo antigo pendurado na parede da cozinha sempre acessível. Vou até a fazenda verificar pessoalmente, ele disse, pegando as chaves da caminhonete. Me liga se ele atender você. 40 minutos depois, Rodrigo estava na propriedade do pai. A casa estava completamente escura, a porta da frente destrancada como sempre, sem tranca nenhuma. Pai, ele chamou alto,
entrando. Silêncio absoluto e pesado. Verificou todos os cômodos metodicamente, todos vazios. O pão caseiro estava sobre a mesa da cozinha, só metade comido, migalhas espalhadas. A garrafa térmica vazia ao lado. Ele foi no cemitério então, mas já deveria ter voltado há muitas horas. O pânico começou a crescer feito erva daninha em seu peito apertado. Ele ligou imediatamente para Marcelo, depois para 3 vizinhos da fazenda. Precisamos organizar uma busca agora. Ele pode ter caído, pode estar ferido em algum lugar. Em 50 minutos, 6 homens estavam reunidos na casa, incluindo os 2 filhos. Pegaram lanternas potentes, facões afiados, corda e partiram pela trilha conhecida em direção ao cemitério. A mata estava completamente negra agora, apenas suas lanternas cortando a escuridão densa e opressiva. Rodrigo ia na frente, seu coração martelando descontroladamente contra suas costelas. Sua mente criava cenários cada vez mais horríveis. O pai tendo um infarto sozinho, sendo atacado por algum animal selvagem, perdido e desorientado na mata fechada. Pai! Ele gritava a cada 20 ou 30 passos. Maurício! Onde o senhor está? Responde! Foi Marcelo quem ouviu primeiro. Ele parou bruscamente no meio da trilha, levantando a mão num gesto brusco de silêncio. Parem todos! Fiquem quietos agora. Todos congelaram instantaneamente. Respirações ofegantes sendo gradualmente controladas, tentando fazer o mínimo de barulho possível. E então ouviram claramente. Um rugido distante, mas absolutamente inconfundível. Aquele som profundo e reverberante que fazia o sangue gelar nas veias. O som vinha da direção sudeste, fora da trilha principal, mata adentro. Onça grande, um dos vizinhos sussurrou, medo óbvio tingindo sua voz. Tem uma onça ali, e pelo som, é macho adulto. É exatamente por isso que temos que ir correndo, Rodrigo disse, sua mandíbula travada, apesar do medo que fazia suas mãos tremerem visivelmente. Se meu pai está por ali perto e tem uma onça... Ele não terminou a frase. Não precisava completar. Todos entenderam a implicação aterrorizante. Eles saíram da trilha segura, abrindo caminho forçado através da vegetação densa e hostil. Cipós arranhavam seus rostos suados, galhos quebravam alto sob seus pés, espinhos rasgavam suas roupas. O rugido soou novamente, mais próximo agora, e eles ajustaram seu curso imediatamente. Rodrigo estava na frente, seu facão cortando a vegetação fechada, sua lanterna varrendo freneticamente o terreno irregular. Ali, Marcelo gritou de repente, apontando com urgência. Rodrigo, tem luz refletindo ali embaixo. Não era bem luz direta, era um reflexo fraco, o brilho das suas lanternas ricocheteando em alguma coisa metálica mais abaixo. Eles se aproximaram da borda do barranco íngreme e olharam para baixo, suas lanternas iluminando a cena simultaneamente. E todos pararam de respirar ao mesmo tempo. No fundo da depressão rochosa, entre as pedras grandes e as sombras densas, estava Maurício. Ele estava deitado de lado, imóvel, seus braços arranhados e cobertos de sangue seco e terra. Seus olhos estavam fechados, seu rosto pálido como cera. E deitada junto dele, seu corpo enorme e musculoso pressionado firmemente contra o dele, estava uma onça pintada macho absolutamente maciça. A felina levantou sua cabeça quando as luzes fortes das lanternas a atingiram em cheio. Seus olhos cor de mel refletiram a luz de volta, brilhando na escuridão como 2 moedas douradas antigas. Sua boca se abriu e ela rugiu alto. Não era ameaça direta, era mais como se dissesse, finalmente vocês chegaram. Estava esperando faz tempo. Rodrigo sentiu suas pernas quase cederem sob seu próprio peso. Seu cérebro levou vários segundos preciosos para processar completamente o que estava vendo. Seu pai imóvel e ferido com uma onça gigante ao lado dele. Uma onça que aparentemente estava protegendo ele ativamente, não atacando. Pai! Marcelo gritou, começando a descer o barranco impulsivamente. Rodrigo segurou. Espera, cuidado com a onça, ela pode atacar. Ela não está atacando ninguém, Rodrigo disse devagar, sua voz estranha aos próprios ouvidos. Olha direito, ela está deitada com ele como se estivesse guardando ele. Protegendo. Foi quando Maurício abriu seus olhos devagar. Ele os viu ali em cima, silhuetas escuras com lanternas potentes. Ele tentou falar, mas sua voz saiu apenas como um sussurro rouco e quase inaudível. A onça virou sua cabeça para olhar Maurício,
Depois voltou seu olhar penetrante para os humanos acima. Então fez algo absolutamente extraordinário que desafiava toda a lógica. Levantou-se lentamente, com movimentos cuidadosos e deliberados, e deu 3 passos largos para o lado. Deixou Maurício completamente visível e exposto. Sentou-se sobre suas patas traseiras, sua cauda grossa enrolada perfeitamente ao redor de suas patas, e simplesmente observou. Esperou pacientemente. Ela está deixando a gente descer até ele. Marcelo sussurrou incrédulo, lágrimas já começando a correr por seu rosto barbudo. Meu Deus do céu, ela está dando permissão para a gente chegar perto. Eles desceram o barranco íngreme com extremo cuidado, um por um. Movimentos lentos e extremamente cautelosos, nunca tirando os olhos da onça por mais de um segundo. A felina permaneceu sentada exatamente onde estava, observando cada movimento deles com aquela inteligência afiada e penetrante característica dos grandes felinos. Não rosnou nenhuma vez. Não ameaçou de forma alguma, apenas observou com atenção total. Rodrigo chegou primeiro até Maurício, se ajoelhou pesadamente ao lado dele, suas mãos tremendo violentamente enquanto verificava o pulso no pescoço. Forte e constante, estava vivo, graças a Deus. Pai, consegue me ouvir direito? O senhor está me ouvindo? Rodrigo. Maurício sussurrou fraco, seus olhos úmidos e vermelhos. Meu filho, vocês vieram buscar o velho. Claro que viemos correndo. Marcelo soluçou, ajoelhando-se do outro lado com dificuldade. Ele tirou seu casaco grosso e o colocou cuidadosamente sobre Maurício. Como a gente não viria te buscar, pai? O senhor está muito machucado, muito ferido. Minhas costelas. Maurício disse com esforço visível. Caí feio daquele barranco. Não consigo respirar direito, dói demais. Mas estou vivo ainda. Graças a ele, o garoto me manteve vivo o dia inteiro. Maurício moveu seus olhos devagar na direção da onça sentada. Foi só então que Rodrigo realmente olhou para o animal com atenção. Realmente viu as cicatrizes antigas, o porte imponente, a maneira como se sentava, protetora, mas absolutamente não ameaçadora. E algo se encaixou perfeitamente em sua memória. 8 anos atrás, a discussão explosiva que teve com o pai, a onça ferida que ele queria denunciar, o filhote que o pai insistiu em salvar. Não é possível, ele sussurrou incrédulo. Pai, é aquela onça? É o filhote que o senhor salvou anos atrás? Maurício sorriu fracamente, lágrimas escorrendo pelas laterais de seu rosto sujo e machucado. É meu garoto. Ele voltou para mim, ficou comigo o dia inteiro, rugiu sem parar para que vocês me encontrassem. Me manteve aquecido, espantou os urubus que queriam me comer. Sua voz quebrou completamente. Ele voltou para me salvar, entende? Voltou para pagar o que fiz por ele. O sexto e mais devastador momento emocional explodiu então entre os homens presentes como uma granada. Todas as reclamações amargas, todas as discussões acaloradas sobre a obsessão do velho com animais selvagens, todas as acusações repetidas de que ele estava desperdiçando sua vida e seu dinheiro com criaturas que nunca retribuiriam seu cuidado. Tudo aquilo se desintegrou completamente em um único segundo diante da verdade irrefutável que estava sentada ali a 6 metros de distância, observando-os calmamente com olhos cor de mel. Marcelo começou a chorar descontroladamente, soluços profundos e violentos sacudindo seu corpo inteiro. Rodrigo colocou sua mão trêmula sobre a boca, tentando desesperadamente conter suas próprias lágrimas que já transbordavam, mas não conseguiu. Curvou-se para frente e enterrou seu rosto no ombro de Maurício, chorando abertamente pela primeira vez em mais de 20 anos. Pai, ele soluçou com voz quebrada. Me perdoa por tudo. Eu não sabia, não entendia nada. O senhor tentou me explicar tantas vezes e eu nunca escutei de verdade, nunca acreditei. Tá tudo certo agora, filho. Maurício sussurrou, sua mão livre subindo com extrema dificuldade para acariciar o cabelo grisalho de Rodrigo. Tá tudo certo, você está aqui agora, é o que importa. Eles ficaram assim por um longo momento precioso. Família reunida no fundo de um barranco, iluminados apenas por lanternas,
enquanto uma onça pintada selvagem observava em silêncio respeitoso. Um dos vizinhos que tinha ficado no topo já estava no celular chamando o resgate de emergência. A ambulância levaria pelo menos 50 minutos para chegar ao ponto mais próximo, acessível por estrada. Depois teria que trazer uma maca especializada pela trilha irregular. Enquanto esperavam tensos, a onça continuou exatamente onde estava, não foi embora. Marcelo, que sempre foi o mais curioso dos dois irmãos, lentamente pegou um pedaço de carne seca que carregava no bolso, partiu cuidadosamente ao meio e, com mão extremamente trêmula, estendeu um pedaço na direção da onça. A felina observou por um longo momento que pareceu eternidade. Então se levantou com aquela graça fluida impossível de grandes felinos, caminhou lentamente até Marcelo e delicadamente pegou o pedaço com seus dentes afiados. Nunca tocou a pele humana nem por um segundo. Voltou para sua posição, sentou-se novamente e comeu devagar, mastigando calmamente, seus olhos nunca deixando o grupo por completo. Ela realmente confia, Marcelo sussurrou absolutamente maravilhado, sua voz embargada. Mesmo depois de anos vivendo livre na mata, ela ainda confia. Vínculo verdadeiro não tem prazo de validade nenhum, Maurício disse suavemente, cada palavra saindo com esforço. Tentei explicar isso para vocês durante anos. Amor de verdade não tem prazo de validade nunca. 50 minutos se passaram devagar. Finalmente o resgate chegou com o equipamento completo. 2 paramédicos desceram o barranco íngreme, carregando uma maca rígida especializada e todo o equipamento de imobilização. Durante todo o processo delicado de examinar Maurício, estabilizar sua coluna com colar cervical, posicionar as talas nas costelas, colocá-lo cuidadosamente na maca, a onça permaneceu sentada na mesma posição, observando cada movimento com atenção total. Um dos paramédicos mais jovens continuava olhando nervosamente para a felina, sua mão permanecendo perto do spray de pimenta preso em seu cinto, mas a onça nunca fez movimento algum que pudesse ser interpretado como ameaça. Quando finalmente começaram a carregar Maurício barranco acima com extremo cuidado, Rodrigo parou no meio do caminho, virou-se completamente, olhou diretamente para a onça e então fez algo que surpreendeu até ele mesmo. Colocou sua mão direita firmemente sobre seu coração e inclinou sua cabeça num gesto profundo e sincero de respeito e gratidão. Obrigado de coração, ele disse, sua voz firme apesar das lágrimas que ainda molhavam seu rosto. Obrigado por salvar meu pai, por nos dar ele de volta vivo. Nunca vou esquecer isso enquanto viver. A onça inclinou sua cabeça enorme para o lado, aquele gesto característico e curioso, e então fez algo absolutamente final e tocante. Levantou-se, caminhou devagar até onde Maurício estava sendo carregado e esfregou sua cabeça massiva de leve contra a mão pendente dele, com delicadeza impossível, um último toque, uma última conexão física antes da separação. Maurício acariciou a pelagem macia uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Obrigado, meu garoto, ele sussurrou com voz embargada. Viva bem na mata, seja livre e forte, e saiba que você sempre, sempre será lembrado com carinho. A onça deu 3 passos largos para trás, observou atentamente o grupo inteiro carregar Maurício barranco acima com dificuldade. E então, sem nenhum som de aviso, virou-se graciosamente e desapareceu completamente na escuridão densa da floresta. Um segundo estava ali, sólida e absolutamente real. No próximo, apenas sombras e silêncio profundo permaneciam. Maurício foi levado às pressas ao hospital regional em Aquidauana. Os raios-x e tomografias confirmaram 4 costelas fraturadas e um pequeno pneumotórax, mas milagrosamente não havia dano permanente aos órgãos vitais internos. Ele ficaria em recuperação hospitalar por semanas, precisaria de fisioterapia respiratória intensa por meses, mas sobreviveria completamente. Os médicos chamaram de milagre absoluto, que ele tinha sido encontrado tão rapidamente antes de desenvolver hipotermia severa ou hemorragia interna fatal, que estava relativamente estável, considerando a gravidade brutal da queda. Mas Rodrigo, Marcelo e todos que estiveram naquele barranco sabiam a verdade profunda. Não foi milagre do destino,
Foi gratidão animal. Foi amor genuíno, retribuído na única moeda que realmente importa no final. Presença física sólida no momento de maior e mais desesperadora necessidade. Quando Maurício finalmente voltou para sua fazenda, 4 meses depois, ainda em recuperação, mas capaz de caminhar com a ajuda de Bengala, a primeira coisa que seus filhos fizeram foi construir um galpão novo e moderno nos fundos, 3 vezes maior que o anterior, com estrutura reforçada e equipamento veterinário básico. Para os animais que o senhor cuida, pai, Rodrigo explicou, sua voz cheia de ternura genuína. A gente vai ajudar você de verdade agora. Aprendemos a lição mais importante. Finalmente aprendemos o que importa. Maurício sorriu largamente, acariciando a cabeça de um filhote de veado catingueiro órfão que tinha chegado na semana anterior, resgatado por Marcelo pessoalmente. Pela janela embaçada, ele olhou longamente para a linha densa de árvores onde a mata fechada começava. Sabia perfeitamente que a onça estava lá em algum lugar distante, caçando com maestria, vivendo completamente livre e selvagem como deveria. E sabia com absoluta certeza que, às vezes, o amor verdadeiro que você oferece generosamente ao mundo parece se perder completamente no vazio. Mas, às vezes, ele apenas espera pacientemente o momento certo, o momento perfeito, para voltar e te salvar quando você mais precisa. Olha só, se essa história mexeu com você, se te fez sentir algo real, eu preciso que você faça 3 coisas agora. Primeira, se inscreve nesse canal, porque eu trago histórias assim toda semana. Histórias que provam que ainda existe bondade real nesse mundo. Segunda, conta aqui embaixo nos comentários se você já foi salvo por alguém que você ajudou um dia. De qualquer forma, não precisa ser animal, pode ser pessoa também. Quero transformar esses comentários num lugar de gratidão verdadeira. E terceira, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa acreditar mais em amor retribuído, em lealdade de verdade. Porque histórias assim não são só para emocionar, são para lembrar a gente do que realmente importa na vida. Nos vemos na próxima história. E lembra, o bem que você faz hoje pode ser exatamente o que te salva amanhã.